Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso 6º aulão da Mídia Ninja, em parceria com a Universidade Ninja, com a Casa Ninja Amazônia, sobre mineração e licenciamento. Eu sou Maureen Santos, sou colaboradora da Ninja Ambiental, também apresento o programa Conspiração da TV Ninja, sou coordenadora da FASE e professora da PUC do Rio de Janeiro. E a ideia desses aulões, esse projeto de aulões, a gente já está na 6ª edição, é realizar de 15 em 15 dias esses debates aí com 2 convidados, que possam estar apresentando temas em torno das ameaças socioambientais que o Congresso Nacional está votando, está tramitando alguns projetos muito importantes, muito graves nesse momento. Então, a dinâmica do nosso aulão vão ter essas 2 apresentações. A gente conta hoje aqui com a Alessandra Cardoso, que é assessora do Instituto de Políticas Socioambientais, do Estudos Socioambientais, que é o INESC, e também o Charles Trocade, que é coordenador nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Esse aulão, ele, como eu falei, ele está dando continuidade a outros aulões que a gente já teve aqui sobre grilagem, sobre reforma agrária e reforma fundiária, e do último que foi sobre licenciamento. Uma lei geral de licenciamento, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, há mais ou menos 2, 3 semanas, e está aguardando a tramitação no Senado Federal, tentando isentar de fiscalização obras da mineração e diminuir também a participação de órgãos ambientais nesse processo de licenciamento. Caso o projeto de lei 3729 ele seja aprovado, barragens de rejeitos, como as que romperam em Mariana e Brumadinho, elas podem passar por um autolicenciamento, ou seja, uma aprovação automática declarada pela própria mineradora, sem análise prévia, sem controle, sem nada. Então, para apresentar os riscos que esse projeto representa e falar também sobre a relação com o setor minerário, a Casa Ninja Amazônia e a Universidade Ninja, elas lançam mais esse aulão, como eu já falei, dentro desse processo que está debatendo esses temas das agendas socioambientais do Congresso. Então, vou passar agora a palavra para a Alessandra Cardoso, que é assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Boa noite, Alessandra. Prazer que você está aqui com a gente. Quando a gente discute e nomeia ele como mãe de todas as boiadas, a gente lembra automaticamente também do processo que aconteceu de forma muito acentuada, muito evidente nos 2 primeiros anos do governo que aí está, que é passar as boiadas com medidas infralegais, portarias, instruções normativas, decretos que não demandam, que não exigem a aprovação e um debate no Congresso Nacional. E muita coisa, na verdade, passou, muita movimentação, e a gente está vendo aí, a questão do meio ambiente do atual ministro virou aí um caso de polícia, e a gente começa a ter mais evidências e provas mais cabais do que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, assim, quando a gente coloca o licenciamento como a mãe de todas as boiadas, a gente tem que conectar a esse todo o processo de desregulação ambiental, de enfraquecimento dos órgãos ambientais, da sua capacidade institucional de conduzir a política de meio ambiente, e agora, nesse processo um pouco de esgotamento das boiadas no âmbito do executivo, a gente vê esse movimento muito acelerado aí de boiada, ou de estouro da boiada no legislativo. Então, não por acaso, esse projeto foi um dos primeiros aprovados, a toque de caixa, como eu já falei, e ele é um projeto que ele mexe estruturalmente exatamente na relação entre o empreendimento e o Estado, na relação entre o empreendimento e o meio ambiente, na relação entre o empreendimento e os direitos humanos. Então, ele mexe em muitos elementos, e aí muitas das análises têm sido feitas, e aí eu diria que ele tem 4 ou 5 principais questões que a gente vai conversar aqui ao longo dessa conversa, desse aulão. Só que eu acho que é importante também a gente lembrar que esse movimento também não é recente, também não é também um processo que ganha corpo só nesse atual governo. Se a gente lembrar um pouco, desde o impeachment da Dilma, e com a entrada do Temer, uma das primeiras medidas provisórias que o Temer colocou no Congresso foi aquele Programa de Parceria de Investimentos, PPI. E lá já tinha um embrião dessa intenção de flexibilizar o licenciamento ambiental, tinha uma passagenzinha do texto que dizia que os investimentos são absolutamente essenciais, estão acima de tudo e todos, e que caberia aos órgãos agilizar e liberar todas as licenças necessárias para destravar a atividade econômica. Então, esse discurso de destravar, e depois vem com a lei da liberdade econômica de 2020, e essa lei
eu estava conversando com o professor Bruno Milanês, que inclusive um pouco me ajudou na preparação dessa apresentação aqui, porque entende muito de mineração e está estudando o tema do licenciamento. Ele que me chamou a atenção para essa relação entre o licenciamento e essa lei de liberdade econômica, que é aquela lei, né, que foi muito falada aí pelo presidente, é difícil falar essa palavra, né? E pelo Guedes e pela turma econômica lá, que é a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Olha que interessante, ela tem no seu artigo 2 a seguinte redação: são princípios que norteiam o disposto nessa lei, a liberdade como garantia no exercício das atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, boa-fé. Então, quer dizer assim, olha, eu vou te dar uma licença, depois a gente vai ver como é que isso se conecta. Eu vou te dar aqui uma licença automática, eu não vou te exigir, ou você vai lá no site do órgão ambiental, o IBAMA, ou do órgão estadual e pega a sua licença, porque tem que supor que você está agindo de boa-fé, né? Como se fosse o caso de confiar a boa-fé, né? Depois, inclusive, de tudo que nós temos visto, inclusive no período recente aí, com o que deu a boa-fé em relação, e nem era boa-fé nesse sentido, né? Entre aspas, em relação ao rompimento das barragens aí de Mariana e Brumadinho. A intervenção, o terceiro ponto, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício da atividade econômica. Então, é aquela visão ultra neoliberal de que cabe ao Estado uma intervenção absolutamente subsidiária e excepcional, porque é o privado que vai conduzir todo o processo com toda a confiança, né, segundo essa narrativa, que ele é de direito, né, entre aspas. E o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Aí não é do particular, né, não é do indígena, não é do quilombola, não é da população, não é da comunidade local, não é da sociedade brasileira como um todo. O particular é o empreendedor privado, é aquele que detém aí a propriedade privada e que vai fazer seu investimento e, portanto, ele é vulnerável em relação ao Estado. Eu digo isso porque eu acho que é muito importante a gente entender que isso que aconteceu, acho que foi dia 12 de maio, né, que a aprovação desta forma desse projeto de lei é fruto deste processo, né, desse processo de construção de uma perspectiva ultra neoliberal que começou começou assim de forma mais acentuada e evidente com o desmonte da legislação infralegal, que é, né, as boiadas do Salles, e que agora está ganhando o Congresso e faz parte de um mesmo movimento. Então, acho que é muito importante a gente perceber dessa forma. Então, na verdade, talvez a gente tenha que chamar o licenciamento como a mãe de todas as boiadas, né, a filha da liberdade econômica, em nome dessa suposta liberdade econômica, e que tem o risco de deixar como herança aí um país que vai se perder pelo caminho, né, que a gente vai discutir um pouco isso. E o PL do licenciamento, então, eu acho que uma primeira questão que eu queria trazer assim, bem forte é que ele se conecta muito a não só a esse discurso, mas a dispositivos que estão na própria lei da liberdade econômica. Por exemplo, a questão de liberar, não exigir licenciamento para uma série de atividades, né? Então, a dispensa do licenciamento aí está lá no artigo 8º do PL, que é para 13 tipos de atividade, entre elas 2 que dizem respeito diretamente, inclusive, ao tema da mineração. E essa liberação, quer dizer, não precisa, não é exigido, ela tem muito a ver, de novo, com o próprio texto da liberdade econômica, que diz lá que é direito da pessoa a desenvolver atividade econômica de baixo risco, supostamente de baixo risco, né, para o qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros. E depois disso, essa lei, ela deu origem a um decreto, que é o decreto 10.178, que regulou isso, né? Então, o que é essa atividade que não vai precisar de exigir nenhum tipo de licença? E eles definiram lá, isso já passou em 2019, depois teve uma portaria do próprio Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA também, que também regulou isso, que estabeleceu lá uma lista enorme de atividades que são consideradas de risco leve, e são essas atividades que, em grande medida, deram origem a um dos problemas desse projeto de licenciamento, que é liberar uma série de atividades, de 13 atividades, entre as quais muitas têm, sim, o potencial de impacto, significativo impacto, inclusive, porque a atividade também depende muito do porte dela, do local dela, se é no local de área ambiental sensível, depende de uma série de fatores que só um processo minimamente atencioso e com alguns ritos, né,
de avaliação de que atividade é aquela onde ela está sendo desenvolvida, que vai dizer se de fato ela não tem impacto nenhum, né? E não uma lista pré-estabelecida. Então, assim, um dos primeiros problemas muito graves desse projeto de licenciamento é que ele libera 13 atividades, 13 tipos de atividade do licenciamento, quer dizer, não vão mais passar por qualquer tipo de regulação por parte do poder público, seja ele federal, seja no nível estadual. E entre essas atividades está aquelas consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora, que vai criar também um espaço enorme para a guerra ambiental entre estados, né? Além do risco de liberação de inúmeros projetos de mineração, por exemplo, pequenos projetos, por exemplo, de extração de areias, muito possivelmente não vão precisar, nessa interpretação dessa lei aqui, de nenhum tipo de licença, entre outros, né? E obras de intervenção urgente, por exemplo, se a Vale avaliar que uma barragem dela, que não foi, né, bem construída, não foi bem monitorada, tem risco de rompimento, ela pode chegar, sem qualquer tipo de licença ou comunicado, instalar lá um muro, independente de onde está esse muro, e quais são as consequências desse muro, e quais seriam as alternativas a esse muro de contenção. Então, assim, tem muito, nesse primeiro bloco, que é dispensa, já tem uma questão aí que é extremamente grave, e que está muito conectada a essa lei de liberdade econômica, ou seja, a pedra já tinha sido cantada, né? Mesmo antes da aprovação desse projeto, com base nessa movimentação aí que já vinha acontecendo em função dessa tal da lei da liberdade econômica. Um outro bloco de questões, de problemas também relacionados a esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que também tem uma conexão muito direta com a lei da liberdade econômica, é a questão dos procedimentos simplificados. Então, quer dizer, de um lado você tira 13 tipos de atividade e fala, isso aqui não precisa mais passar por nenhum tipo de licenciamento. Do outro lado se cria um procedimento simplificado para uma enorme quantidade, estima-se que mais de 90% dos projetos que hoje exigem licenciamento vão poder passar ou por não licença ou por licenças simplificadas. E essa coisa da licença simplificada também estava posta na Lei da Liberdade Econômica, que lá no decreto, que é o 10.178, que regula essa lei, está escrito que os órgãos e as entidades adotarão procedimentos administrativos simplificados para solicitações de atos públicos de liberação de atividades econômicas enquadradas no nível de risco 2, ou seja, para a grande maioria das atividades que foram enquadradas com base nessa portaria, essa portaria é uma boiada do Salles, que ela passou, inclusive, em grande medida despercebida, inclusive, eu que acompanho o tema do meio ambiente, e a gente, inclusive, no INESC, nós fizemos um estudo que chama Dando Nome aos Bois, onde a gente faz a lista de todas as medidas. Essa a gente tinha identificado como alto risco, mas a gente não tinha percebido, inclusive, que ela está completamente conectada a essa bomba que veio explodir agora, que é esse PL do licenciamento que foi aprovado. Então, essa portaria, ela estabelece uma lista enorme de atividades com risco 1, risco 2 e risco 3. Risco 1 é o menor risco, risco 2 seria o moderado, e o risco 3 é de maior risco. E ela faz isso, e, na verdade, depois o projeto de lei do licenciamento vem e fala, olha, então, para essas atividades consideradas de menor risco, a gente vai valer agora um procedimento simplificado. E esse procedimento simplificado ele é extremamente preocupante e perigoso. Por quê? Porque esse simplificado, boa parte do licenciamento acontece no nível dos estados, né? Então, nesse licenciamento simplificado, pode ser, por exemplo, que o estado fala assim, não, aqui eu vou exigir uma licença de instalação, eu vou permitir uma licença bifásica. O que é? Eu vou juntar duas fases do processo de licenciamento, por exemplo, a licença de instalação e a licença de operação, entre os quais o órgão ambiental tem que ver se a condicionante foi cumprida, se não violou direitos, enfim, tem uma série de procedimentos para se analisar o processo, né? Então, eles vão enxugar isso e falar, não, eu vou te dar licença de instalação, na hora que acabar, você já pode começar a operar aquele empreendimento. Só que vai ter um outro estado que vai dizer assim, não, aqui é a fase única, não precisa nem ter duas, licença de instalação e licença de operação, já que está simplificado. E o outro vai dizer, não,
Aqui vai ser mais fácil ainda. Aqui você pode fazer uma licença por adesão e compromisso. Você vai lá no site, registra a sua atividade, preenche lá o cadastro com informações e está concedida a sua licença. Então, isso dá um espaço enorme para a guerra ambiental entre os estados, isso dá um espaço enorme para licenciamentos mal feitos e, principalmente, aí nesse caso aí, quando a gente fala de simplificado, o risco da tal da LAC, que é a lei por adesão, a licença por adesão e compromisso, que eles vão lá no site, tiram a licença, e todo o discurso, inclusive, que a gente chegou a ouvir, né, de forma descarada, de alguns parlamentares, não, né, a boa-fé, volta a coisa lá da liberdade econômica, né, a boa-fé do privado, tem que confiar, e se der errado, vai fazer uma licença corretiva, né, faz uma licença corretiva, imagina o que é uma licença corretiva, e aí a gente já tem, aí no caso da mineração, aí as tragédias para a gente ver o que significa dar errado, né? Então, esse é um outro bloco de problemas, e ele está muito conectado, de novo, à tal da lei da liberdade econômica. E o terceiro grande bloco aí de questão, envolvendo aí o tema do licenciamento, que traz nesse PL, é a questão para aqueles licenciamentos que vão ser a minoria da minoria, que vão exigir um processo de estudos de impacto um pouco mais detalhados, que é o tal do estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e depois o relatório RIMA, o famoso, né, EIA-RIMA, que para que esses relatórios sejam produzidos, tem que os órgãos envolvidos têm que produzir um termo de referência. Então, para esses licenciamentos que normalmente eles são associados aí ao que a gente chama de grandes obras, e que são aqueles empreendimentos de significativo impacto, da mesma forma, de novo, a lei da liberdade econômica já tinha cantado a pedra lá, que dizia o seguinte: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento do país. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto e outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que, aí segue a fila e a lista e diz: requeira a execução ou prestação de qualquer tipo de área ou situação além daquela diretamente impactada pela atividade econômica. Então, o que o PL faz? Exatamente tentar cumprir isso que já estava naquela lei, quer dizer, olha, para aqueles empreendimentos que vão passar por licenciamento trifásico, com licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ou aqueles licenciamentos que vão passar mesmo pela bifásica, que é a licença de instalação junto com a de operação, enfim, para esses licenciamentos que vão, né, exigir estudos, exigir medidas do empreendedor, de mitigação, para esses a gente vai reduzir ao máximo a área de influência, que na verdade, a área de responsabilidade do empreendedor. Então, no projeto de lei de licenciamento aprovado, a área de influência direta, ela passou a ser a área do canteiro de obras, aquela área ali imediatamente envolvida na obra, na construção, no pátio de equipamentos, e toda aquela área que, para quem, né, passa por processo de licenciamento ou que, né, acompanha o tema, sabe, toda aquela área de impacto, que muitas vezes é até maior, que envolve impacto na cidade, impacto, aumenta a migração, aumenta a violência, aumenta o desemprego, aumenta a pressão sobre equipamentos públicos, sobre uma escola, sobre um hospital, sobre saneamento, tudo aquilo lá não vai ser mais da responsabilidade da conta do empreendedor. Então, o que o licenciamento, essa proposta faz, é esvaziar terrivelmente, né, essa área de responsabilidade do empreendedor, nessa ideia de quê? De reduzir custo, acelerar o processo, reduzir custo, reduzir o envolvimento dos órgãos também, que a gente chama de intervenientes. Então, quando você fala assim, olha, a FUNAI, né, no caso das terras indígenas, o ICMBio, no caso das unidades de conservação, o INCRA, no caso dos quilombolas, só serão organizações envolvidas no processo, só serão chamadas a se manifestar na elaboração dos estudos, quando a área direta afetar diretamente terras e não essas populações, essas áreas, e não todas elas, né? Então, no caso dos indígenas, só áreas, terras indígenas demarcadas, no caso dos quilombolas, só titulados,
e no caso do ICMBio, só quando for direta, ou seja, esse projeto ele esvazia o envolvimento dos órgãos, que são órgãos que têm atribuição institucional de zelar e de cuidar e de proteger os direitos sociais e territoriais, ele reduz a área de influência do empreendimento para que o empreendedor não seja responsabilizado pelos impactos e pelos danos, e ele, obviamente, vai produzir com isso, além de exigir prazos muito mais céleres e que são impossíveis dos órgãos praticarem, né? Ele vai produzir uma escalada aí de impactos ambientais, sociais e de violação de direitos. Então, o projeto ele é muito perverso sobre esse aspecto também, para além do que também ele acaba com o direito de consulta, com o direito de participação social ao longo de todo o processo. E na mineração, aqui um pouco, não sei quanto tempo, 5 minutos. E na mineração, eu acho que o Charles vai explorar mais, tem muitas correlações aí e muitas questões para serem discutidas, né? Então, a gente tem que lembrar que o Brasil passou aí por um boom mineral em função do aumento de preço das commodities e que a gente viu a escalada de impactos ambientais, sociais, de violação de direitos que aconteceu em função muito desse avanço e com licenciamentos muito frágeis, né? Com licenciamentos frágeis, com incapacidade de monitoramento e controle, por exemplo, de barragens, né? Essa coisa de deixar que o privado, e lembrar que o que a Vale fez em Brumadinho e como o licenciamento mal feito de barragem, o monitoramento mal feito pelo órgão, que na verdade é a Agência Nacional de Mineração, e uma auditoria que não é independente, provocaram, do ponto de vista de dano ambiental e sobre vidas humanas, que é absolutamente irreversível. Então, esse processo de crescimento da mineração, não vou entrar aqui nos detalhes, a gente viu que ele trouxe muitas violações de direito, muitos impactos no licenciamento que a gente já tem. Por quê? Porque o licenciamento que a gente já tem, ele é um licenciamento do ponto de vista da construção da legislação, do CONAMA, ele é um licenciamento bom. Claro que ele tem problemas, claro que os órgãos precisavam ser fortalecidos para ter uma maior capacidade de intervir, de acompanhar. É claro que deveria ter mais participação social, mas, enfim, é um licenciamento que foi construído a duras penas, assim como toda a política nacional de meio ambiente, assim como toda a política socioambiental, amplamente falando. Então, na verdade, o grande desafio era melhorar ele, né, e não destruir. E, nesse caso, o projeto de lei que foi aprovado, do ponto de vista também da mineração, ele é extremamente danoso e perigoso. Então, por exemplo, ele flexibiliza muito o licenciamento de minerodutos, né? Ele flexibiliza, na verdade, o licenciamento de minerodutos. O empreendedor pode requerer o procedimento bifásico, nesse caso, não vai ser dispensa, mas ele fala, olha, pode instalar e, na medida em que instalou, já pode operar. A gente sabe que os minerodutos, né, também tem aí o histórico, né, de problemas relacionados a minerodutos. Ele é uma infraestrutura de alto grau de exigência técnica, de elevado potencial de falhas, e tem casos aí, né, talvez o Charles possa explorar, mas por exemplo, o caso do projeto Minas Rio, da Anglo América, que rompeu 2 vezes o mineroduto e que afetou a vida de mais de 4.000 pessoas. E isso nesse licenciamento que nós temos hoje. Esse dado aqui é de um texto que o professor Bruno Milanês está preparando e que trouxe esse dado e me permitiu usá-lo aqui, para a gente ver, na verdade, o quanto é perigoso. Com o licenciamento que a gente já tem, imagina com a praticamente extinção do licenciamento como nós estamos vendo. Então, flexibilização do licenciamento de minerodutos é um problema que está nesse PL. O não licenciamento ambiental de atividade de emergência, como eu falei, né, no caso, por exemplo, do rompimento de barragens ou do risco de rompimento que pode levar à construção de muros de retenção sem qualquer tipo de licença. A mineração de grande porte, aí tem uma questão que, inclusive por conta da pressão social, né, que foi muito colocada aí, olha, esse projeto de licenciamento, ele vai produzir mais brumadinhos, mais rompimentos como de Brumadinho, Mariana. Lá na última hora, na tramitação, eles colocaram um artigo, que é o parágrafo 3º do artigo 1º, que diz que para licenciamento de atividade ou de empreendimentos minerários de grande porte e ou alto risco, prevalecerão as disposições do CONAMA até que seja promulgada a lei específica. O que quer dizer isso? Quer dizer
que essa lei afastou né, do alcance dessa fragilização e dessa praticamente extinção do licenciamento as atividades de mineração, os projetos de mineração de grande porte e alto risco. Isso não significa que, então, a mineração de grande porte e alto risco está protegida. Muito pelo contrário, na verdade, faz parte de um mesmo movimento. Tanto é que esse artigo foi colocado lá na última hora para tentar reduzir, inclusive, como eu falei, a pressão e as críticas, mas a movimentação é a mesma. Tem toda uma movimentação muito clara da Agência Nacional de Mineração de liberar também e flexibilizar o licenciamento dessas atividades. Então, isso não está, de fato, garantido que nós não tenhamos um licenciamento rebaixado também para a mineração, embora o texto esteja assim agora. Que o licenciamento como ele existe hoje, ele tem problemas? Sim, tem problemas. A gente sempre, né, inclusive, muitas violações de direito, lembrar Belo Monte, lembrar os grandes projetos de mineração, da Anglo-América lá em Conceição do Mato Dentro, o processo de atropelar, né, de fato, de não escutar as comunidades, não fazer uma discussão, não ter uma oitiva com base na Convenção 69. Então, assim, os problemas são muitos, são históricos. As lições aprendidas também são muitas, né? Então, o grande desafio que se tem para se ter um país que, né, que zele pelo princípio da precaução ambiental, pela garantia dos direitos socioterritoriais, pela garantia do direito à vida das pessoas, né, e também que garanta, né, de fato, um desenvolvimento econômico e social justo, é ter uma lei geral do licenciamento que dê conta de equacionar essas questões que não são passíveis de serem resolvidas como pretende esses grupos de interesse e o governo, jogando todas as questões, todos os problemas para debaixo do tapete, porque, na verdade, é isso que esse projeto faz. Ele simplesmente diz, olha, então eu tenho um problema que o poder público não dá conta dos impactos, o empreendedor não é responsabilizado pelos impactos, então a gente vai fazer de conta que eles não existem, né? Então tem pressão aqui social, tem pressão das terras indígenas para que não haja obras, então a gente não vai nem consultá-los e vai, inclusive, tem projetos de lei, né? Tem que lembrar que o último que apareceu agora do 490, que tenta destruir de uma vez por todas, com todos os direitos indígenas, o direito à terra, ao território, à cultura, à vida. É um projeto dos mais violentos, acho que todos esses projetos, na verdade, são absolutamente violentos, mais do que acho que a gente viu aí na nossa recente história da nossa democracia, né? Então, é um processo, no geral, muito violento. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, uma tentativa de acabar com o licenciamento que tinha problemas, tinha questões, precisava ser melhorado, os órgãos precisavam ser fortalecidos, era preciso realmente ter um processo de discussão maior com as comunidades, de avaliação mais cuidadosa dos impactos, e no lugar disso, eles simplesmente estão tentando acabar com o licenciamento. Então, diante desse cenário, desse contexto, e a gente tem que pensar que a atual correlação de forças, né, uma das mais terríveis e perversas aí que a gente viu nessa história recente, aí, como eu falei, da nossa democracia, é absolutamente improvável, praticamente impossível, que a gente tenha, de fato, um amplo e necessário debate no Senado, embora no Senado a situação seja um pouco menos terrível, porque, na verdade, tem um compromisso, inclusive por conta também da atuação do senador Jacques Wagner, que está na Comissão de Meio Ambiente, de também, junto com outros senadores, pressionarem para que o projeto não seja votado como foi na Câmara a toca de caixa. O fato é que o espaço e a correlação de forças para um amplo debate, envolvendo especialistas, envolvendo os estudiosos, envolvendo as comunidades afetadas, envolvendo os povos indígenas, que dê conta de construir uma lei geral do licenciamento que o Brasil precisa, é muito difícil e improvável. Então, por isso que, inclusive, teve uma fala de uma das lives que eu achei muito interessante, que diz assim, a gente tem que engavetar esse PL, porque nessa correlação de forças, como a gente está vendo com o PL da grilagem, com tentativa de avanço sobre terras indígenas, com esse processo absolutamente violento de desmonte de todos os direitos ambientais, sociais e, no geral, o que nós temos que fazer é não permitir
que esse projeto seja votado, enquanto não houver realmente um espaço para discussão. Então, eu paro por aqui e deixo para um segundo momento para algumas questões, se aparecerem, que eu consiga respondê-las. Obrigada, Alessandra. Muito, muito, muito bom. Uma visão muito importante aí para a gente. E aí para mim que estou assistindo, obviamente, todas as aulas, está sendo super complementar também. Então, quem está pegando, né, e participando todos os aulões, está sendo bem interessante. Eu vou passar aqui antes de passar para o Charles, vou passar aqui para a Raíssa Galvão, que ela tem uns recadinhos. Oi, gente, boa noite para todas e todos. Um prazer ter vocês aqui hoje, mais uma vez. A gente tem feito essa série de aulões aí. Tem sido um processo super interessante, que a gente aprende muito e compartilha conhecimento com todo mundo aqui. E eu queria fazer 2 avisos. Queria pedir um pedido, na verdade, para vocês ligarem as câmeras bem rapidinho. Mais de 90 pessoas, para a gente super legal ver as carinhas de cada um. Isso é sempre energizante, né? Esse tempo de pandemia, cada um aí isolado nas suas casas, a gente poder ter esse olho no olho, mesmo que no virtual, é muito legal. E outra coisa é que a gente tem um grupo no WhatsApp, quem está interessado nesses projetos, tá? Quem está interessado nessa pressão também no Congresso Nacional, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente sempre debate essas ações que estão no Congresso. Nessa semana a gente viu, por exemplo, um dia que tinha 3 ameaças socioambientais. Ele tinha o PL da grilagem, o da Estrada do Colono no Sul e o das terras indígenas em votação no mesmo dia. E nesse espaço a gente faz uma mobilização. Então a gente, hoje tem tuitaço, esse projeto vai ser votado, a gente vai se organizando ali para poder fazer essa resistência. Então quem quiser participar, eu vou mandar aqui no bate-papo o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp e lá a gente vai dando seguimento mesmo a essa pressão, pensando em campanha, pensando em projetos e conteúdos que a gente possa criar sobre isso. Então é isso, muito obrigada, Alessandra, obrigada, Charles, também, por estarem aqui com a gente, compartilhando informações tão importantes. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada, Raíssa. Gente, vocês podem ir mandando comentários, perguntas, algumas questões, enfim, aqui pelo chat, tá bom? Que daqui a pouquinho, assim que o Charles terminar, a gente vai repassar para ele essas questões. Charles? Olá, boa noite a todas e a todos, boa noite, Maureen. Muito obrigado pelo convite para tratar desse tema que cada vez mais ganha desdobramentos traumáticos, né? Muito bom ouvir a Alessandra Cardoso sobre os aspectos que ela levantou aqui. A questão fundamental é que o que a Alessandra falou aqui é a tradução, né, de algumas questões, a tradução, digamos assim, na cultura da lei, da institucionalidade do que é o tratamento, né, que o Estado dá ao ambiente, aos direitos humanos e essa contradição grande de empreendimento de larga escala, médio e larga escala, na sociedade de modo geral e em especial aqueles que são afetados, né? Então vou tentar comentar em 3 aspectos aqui isso que já começou a ser dito com a Alessandra, né? A primeira questão é que nós especializamos a economia brasileira está especializada em produzir commodity agrícola e commodity mineral. Por um lado, essa especialização da economia nacional, né, pressupõe o uso industrial do solo por uma forma de agricultura, que é o agronegócio, e nesse caso a gente diz que o agronegócio deixou de ser uma forma de produção de comida, né? Ela é uma ideologia, né? O agronegócio não é uma simples forma de produção de comida, ela se configurou como uma ideologia de maneira a abrir e fechar circuito em todos os quadrantes da vida social. E, por outro lado, a mineração, que eu vou comentar mais adiante,
se confirma, nesse momento, mais do que em outros períodos, como um bloco de poder e no poder. A natureza brasileira é funcional ao sistema mundo de produção de mercadorias, né? Por um lado, commodity agrícola e, por outro lado, mineral. A mineração, o agronegócio se sobressai de maneira impressionante, né? Dentro desse período em que a gente vive, né? Que é de uma democracia de baixíssima interação com a sociedade, produzindo esses processos. Então, uma primeira ideia é de que o que resulta, né, em PLs como o que a gente acabou de observar, é a especialização da economia brasileira em produzir commodities e, internamente, duas grandes frentes, né, o uso industrial do território pelo agronegócio, que deixou de ser uma forma de produção de comida para ser uma ideologia de poder, e, por outro lado, o empreendimento mineral que se recolocou, né, se recoloca nas dinâmicas sociais como algo como um bloco de poder no poder, exercendo uma enorme influência sobre as dinâmicas da vida social, né? Em 3 etapas aqui. Uma é essa constante contradição capital-natureza, ou seja, pequeno e médio e grande empreendimento versus natureza. Essa natureza não está descoberta, né? Há uma contradição permanente entre capital, ou, digamos assim, as economias de larga escala que representam os projetos minerários em relação à natureza e às outras formas de economia. Quem diz que a natureza, se nós formos imaginar, olhar estritamente pela essa forma de que a natureza é economia, economia é natureza, quem diz que a natureza pode nos dar uma única forma econômica, né? No entanto, há uma decisão de que a natureza pode ser transformada em 2 formas econômicas: grãos do agronegócio e minérios, por outro lado. Então, essa contradição capital-natureza, ela só é fundante, né, em função de que o Estado o Estado não aceita diferença, o Estado não aceita alteridade, ou seja, o uso industrial do território se dará pela mineração e pelo agronegócio. Qualquer outro uso ou qualquer outra forma de organização econômica será sucumbida pela cultura política do autoritarismo do próprio Estado, né? De não reconhecer a alteridade ou direito a outras economias. Vou dar um exemplo concreto. A economia não madeireira da Amazônia, se a gente for medir no PIB, ela é superior à economia madeireira. No entanto, há uma decisão estatal de que é necessário levar adiante a economia madeireira, né? Quando se reconhece que as outras formas de organização e extração econômicas da natureza são superiores, sem necessariamente nós termos que desmatar tal como a gente desmata. Uma segunda contradição, então, se coloca, né, no tema do agronegócio, mas da mineração especial, esse espaço-tempo da mineração. Nós estamos dizendo que o Sistema Sul, é assim que se define o modelo mineral brasileiro, o Sistema Sul da mineração sucumbiu ou colapsou. O Sistema Sul inclusive na literatura oficial da mineração, é Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E ele se sucumbiu pelo esgotamento geológico, né? Ou seja, as idas de maior duração, de maior prolongamento já foram levadas à exaustão, já foram exauridas, né, na máquina de triturar a geologia, e, por consequência, né, dentro de um ciclo de crescimento que já foi comentado aqui, do boom da mineração, nós entramos num pós-boom. Portanto, o capitalismo da mineração que ganhou muito quando o preço da commodity mineral bateu quase $200, ele precisa continuar ganhando quando a mineração baixa para 56, 58.
E, nesse sentido, quando baixa, você vai flexibilizar ainda mais um ambiente flexibilizado, como é a segurança de barragem, né, como é as leis trabalhistas e as outras condicionantes que se firmam por aí. Então, nesse sentido, o sistema sul, que a gente comenta, né, da mineração no Brasil, ele entrou em colapso, e o símbolo desse colapso são os vazamentos, né, as derramas de rejeito em Mariana e Brumadinho. Depois eu abro um parênteses sobre isso aí. Mas, assim, o que acontece? Se a natureza brasileira é funcional ao sistema mundo de produção de mercadoria, se a geologia brasileira é funcional ao sistema mundo de produção de mercadoria, nós especializamos nossa economia em produzir commodities agrícola e mineral, esse colapso ele só vai mudar de lugar. A ideia é pensarmos assim, qual é o tamanho do território conflitado pela mineração no Brasil? Há estudos, há dados de que a mineração cresceu, sobretudo na última década, quase 400%. Ela se espacializou, ela mudou de lugar, ela levou a ruína territorial, a trituração territorial de outros lugares, ela foi se espacializando, ela foi mudando de lugar. Se a gente observa quais são os 4 maiores PIBs da mineração, uma linguagem oficial, ou seja, de onde mais se arranca minério, do ano passado, de 2019 para cá, Minas perdeu lugar para o Pará, ou seja, como o maior estado produtor de minérios. Então, Minas, Pará, Minas, Bahia e Goiás. Esses são os 4 maiores PIBs da mineração no país. Isso não quer dizer que a mineração não tenha se espacializado para outros territórios, né? Obedecendo essa mesma dinâmica, de esgotar um lugar, mudar para outro, esgotar um lugar, mudar para outro, tal como diz o PL, pela liberdade econômica, né, do capital. E o capital não pode encontrar empecilhos em momento algum, instância alguma. Então, o sistema sul da mineração colapsou, mas ela se espacializou, em especial para o conjunto do território nacional, mas em especial para a Amazônia. Ou seja, a Vale vai continuar batendo todos os recordes de exportação mineral, tendo como locus, né, dessa produção essa sua espacialização para a Amazônia. Esse é o primeiro dado de que a ruína territorial pela mineração num determinado espaço, e aqui já dizendo de que a mineração nada mais ela provoca minério-dependência, ela é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, a economia de escala pela mineração, ela sucumbe às outras formas econômicas, né? Ela mata as outras formas de organização da economia e se coloca como uma única forma econômica, portanto, ela provoca que a minério-dependência é como se nós tivéssemos a vida inteira ligadas à mineração, quando a mineração é uma decisão estatal, né, que ela vai para cá ou vai para cá. Essa espacialização da empresa mineral ou da empresa mineral tem como elemento estruturante algo que a gente foi aprendendo nas nossas interpretações. A primeira é o seguinte: o modelo mineral brasileiro, que a gente costuma dizer por aí, no fundamental, ele é um problema, né? Ele é fundante. Mas por que nós não interpretamos, ou se interpretamos, ele nunca teve, digamos assim, ele nunca se ampliou, ele nunca teve eco, né? As razões são muitas, né? A cultura do modelo mineral brasileiro, se a gente aprofunda-se nele, ele provoca muitas ogerizas, né? Porque ele é uma cultura de violência. A cultura institucional do modelo brasileiro é num ambiente antidemocrático e de violência permanente. Mas no caso aqui, que eu queria comentar, é que o modelo mineral brasileiro, ou o nosso problema mineral, tem nome. No Brasil, a mineração, com raríssimos momentos, sempre foi estatal. É um pouco isso. O Estado objetifica a natureza, ou seja, transforma ela em objeto, o Estado cientifica a natureza,
e o Estado mercantiliza a natureza. Ele cria a razão do empresário, o ato de empresariar a natureza, ou seja, de precificar a natureza. Dessa feita, o modelo mineral brasileiro, na sua forma colonial, né? A nossa mineração colonial ele foi importante, né, no sistema de produção de mercadoria já naquele período, porque é com o ouro do Brasil que você cria o lastro ou o poder, digamos assim, de construir de libertar os escravos em outras partes do mundo e assalariar, por exemplo, a classe operária, né, começar a assalariar a classe operária. Mas não é isso o nosso fato, o comentário que eu queria dizer. O fato é que o modelo mineral brasileiro, na sua feição colonial, imperial e republicana, né, ela é estatal. Bom, o Estado decide construir uma empresa em 1943, também obedecendo o seu lugar no mundo, que é a Companhia Vale do Rio Doce. E a Vale, então, herda o que foi a mineração colonial, o que foi a mineração imperial, e inaugura o que seria a mineração na República, né? Ou seja, como empresa estatal. Portanto, a Vale é o nosso modelo de mineração. Depois eu posso comentar, mas quando se privatiza a Vale, nós não privatizamos uma empresa, né? Nós privatizamos um modelo, e a privatização da Vale de não ser apenas uma empresa, né? De não ser apenas um crédito econômico, né? Mas uma forma, uma prática de se minerar que nós vamos conviver com problemas muito recentes, né? Tal como a gente está comentando. Por quê? Porque a Vale ela é uma empresa funcional no sistema de produção, ela não é uma empresa só de produção, é uma empresa financiarizada, né? Já uma corporação financeira, e como corporação financeira, ela tem um único objetivo de produzir lucros, né, e dividendos, lucros, sobretudo para os seus acionistas. Então, a Vale é uma empresa imbatível nas leis nacionais, nas leis internacionais. Por quê? Porque ela é o nosso próprio modelo de mineração. É uma empresa de poder, no bloco de poder, e tem sistematicamente transformado as leis nacionais a seu favor em função do ambiente em que a gente vive politicamente. Eu diria que essas são as questões que são fundamentais para a gente imaginar as transformações que têm ocorrido em ambiente jurídico e institucional sobre a flexibilização das leis ambientais e, sobretudo, as leis que dão liberdade econômica aos capitais. De outra forma, por que nós especializamos e estamos vivendo esse momento, né? Especializamos a economia brasileira em produzir commodities e o resultado nós entramos numa fase extremamente destrutiva, né, na mineração. Do ponto de vista jurídico, que é isso que a Alessandra Cardoso levanta aqui, mas do ponto de vista político e outras tantas questões que a gente pudesse salientar aí. O que ocorre, né, que é importante a gente perceber? Criou-se nos anos 90, né, na introdução do neoliberalismo na América Latina, em especial no Brasil, de que a natureza brasileira era competitiva no mercado internacional. E com esse ambiente de que a natureza brasileira era competitiva no mercado internacional, nós introduzimos, né, um sistema de moeda, uma nova moeda, aceitando um pouco essa ideia de que a gente decresceria a economia industrial, mas aumentaria a economia da commodities, a economia do uso da natureza. E, nesse sentido, essa ideia, né, de que nós resolvemos a nossa inflação, a nossa hiperinflação, construindo o plano real, mas o plano real, no fundamental, ele é a hipoteca da natureza brasileira, porque nenhum fundo internacional emprestaria dinheiro ao Brasil se nós não construíssemos segurança jurídica para os seus capitais atuarem.
E a primeira forma de atuação foi destruir, digamos assim, a indústria, né? Ou seja, a desaceleração da industrialização do país, aceitando essa ideia de que nós tínhamos uma natureza em abundância, bastava então criar uma segurança jurídica para os capitais e essa natureza se transformaria em um aspecto competitivo em nível internacional. E para isso nós construímos dois momentos seguintes, né? Com esse, um é o Plano Real, que é a introdução da financiarização da natureza. 2, a Lei Candir, que é uma lei que isenta de pagamento de imposto tanto os produtos do agronegócio como também os produtos da mineração. Uma das bases de injustiça fiscal, né, e a Alessandra domina muito bem esse tema, é da mineração no Brasil, sobre a ideia de construir o equilíbrio, gerar superávit primário e fazer o equilíbrio da balança comercial, nós nos lançamos a essa loucura de construir uma lei, como a Lei Candir, que isenta de pagamento de imposto todo e qualquer produto in natura e semifaturado da natureza para exportação. Essa é uma base de injustiça. Por quê? Porque a mineração serve ao país, o agronegócio serve ao país, mas da fronteira para fora. Para dentro se produz todas as injustiças hídricas, né, fiscais, de incentivos fiscais e tributárias, né, que é uma outra questão. Se a gente pudesse dizer assim, qual é o calcanhar de Aquiles da mineração no Brasil, se a gente conseguisse, assim como no agronegócio, revelar para a sociedade que o calcanhar de Aquiles do agronegócio é um envenenamento da natureza e da sociedade, na mineração, o calcanhar de Aquiles, né, talvez aonde a gente pudesse melhor explicar para a sociedade de que essa trituração de terra e de gente permanente não gera desenvolvimento, gera pobreza e miséria, é a desigualdade, né, da tributação sobre a mineração. A desigualdade fiscal, né, a injustiça hídrica e tributária. Pois bem, seguindo aqui para fechar o argumento, a existência da Lei Candir, ela provoca, então, o equilíbrio da balança comercial, era isso que os neoliberais dos anos 90 precisavam e buscavam, mas ele está organizado da fronteira para fora. Para dentro é todas as injustiças, tal como eu já comentei, injustiças jurídicas, tal como a Alessandra comenta aqui. E um terceiro movimento, então, que vai fazer, que constrói, um terceiro elemento que constrói a fase que nós estamos vivendo, que é de absoluto domínio do empreendimento minerário sobre qualquer possibilidade de crítica social e sobre qualquer argumento da sociedade, é a privatização da Vale. Por que é importante ressaltar isso? Porque já tinha dito anterior, a privatização da Vale não significa a privatização de uma empresa, né? Significou a privatização do modelo de mineração no Brasil, e de lá para cá ele já era ruim, com todos os limites que a gente podia dizer, né? A espacialização da Vale para a Amazônia não é a coisa mais bonita do mundo, não é um fato de descoberta, né? Mas o fato é que da privatização para cá nós perdemos, nós porque nos politizamos para entender o que é o modelo de mineração no Brasil, todo e qualquer controle público sobre o modelo de mineração. E isso faz com que a gente vá viver, esses são os elementos que alicerçam essa terceira fase que nós estamos vivendo, e a gente chama a fase mais destrutiva da mineração, acompanhada de outras 3 questões para fechar essa parte aqui. Uma, com o fato da financiarização das commodities agrícolas e minerais no mundo, né, há muitos capitais que ganham dinheiro com esse processo. Um deles, né, e eles fundamentam isso, é as empresas de resseguro dos empreendimentos minerários e dos empreendimentos de barragens de energia. Ou seja, há por trás, né, da liberdade econômica, Alessandra, esses outros capitais ganham muito dinheiro com o resseguro. Esse é um fator que não se tinha antes no modelo de mineração, nem aqui nem no mundo, mas ele foi introduzido mundo afora, inclusive tendo o Brasil como referência. O segundo
O que explica essa espacialização da mineração permanente, essa é uma tese clássica, né, na economia política, mas nunca se viu ela ser tão fundante dessa atual contradição, né, capital-natureza que nós estamos vivendo aqui. Muitos dos minerais, a forma de arrancar o mineral da terra, a forma de transportar, ele já realiza muitos capitais, ou seja, ele já realiza a mais-valia dos capitalistas. Muitos desses minerais não virarão produtos, né? Nos seus locais nos seus locais de chegada. Eles ficarão cumprindo mais-valia como um mineral morto, porque o capital já se realizou desde a forma de implementação de mina, da liberdade econômica, né? da implementação da mina, na forma de exploração dessa mina e na forma de transporte dessa mina. Ou seja, o capital já se realizou muitas e seguidas vezes. E, portanto, muito dos conflitos que nós vamos ter no Brasil, se não mudar o cenário, né, e no mundo afora, com um capital que não virará mercadoria no final. Na economia clássica, o capitalista só tem a mais-valia quando essa natureza é transformada em produto e esse produto é vendido. No caso da mineração, na financiarização da mineração, e muitos desses minerais arrancados da terra não virarão produtos em nenhum lugar, ficarão cumprindo essa forma de capital financiarizado como um mineral morto. E um terceiro elemento disso, que também está na economia, é que tudo que não vira mercadoria é desperdício de natureza. Né? Então, vamos lá. Tudo aquilo que não vira mercadoria na natureza é desperdício de natureza. Eu vou dar esse exemplo. Para a gente produzir uma commodity mineral, aqui em Carajás, onde eu falo com vocês, nós tivemos que construir uma hidrelétrica que arrasou quilômetros e quilômetros de floresta para virar lago, né? E o despojo de sociedades históricas, né? Muitas das quais perderam o sentido e a razão de ser, estão dispersas entre a distopia desse momento ainda hoje. Né? Nós tivemos que abrir uma linha férrea de aproximadamente 900 quilômetros de linha férrea. Tivemos que construir um porto de escoamento, né? E nós tivemos que abrir várias minas dentro de uma floresta nacional. Mas, mais do que isso, a própria mineração desenhou que seria uma floresta nacional protegida, e hoje nós temos, só para citar um exemplo, nós temos uma floresta nacional, quase 1.600.000 hectares de floresta, sem gente, protegida, caso de polícia entrar dentro dela sem permissão, mas nós temos aproximadamente 800.000 habitantes que formam o sul e sudeste do Pará sem floresta. Toda essa floresta que desses 39 municípios viraram carvão para o ferro-gusa. Ou seja, o grande projeto, então, para a gente entender, para produzir uma commodity mineral, nós produzimos muito desperdício de natureza ao nosso redor. Mas mais do que isso, como a mineração de larga escala não combina com as outras formas econômicas, elas combinam com uma outra forma muito semelhante a ela, nós destruímos a natureza de uma região inteira, que compete a 39 municípios, transformando essa natureza em carvão, esse carvão para as guzeiras do Pará, Maranhão, e o local onde estavam essas florestas uma região de pecuária. Então, nós temos mineração, desperdiça muita natureza para produzir uma commodity mineral, que é o minério de ferro, ao mesmo tempo que essa forma econômica é aliada da grande fazenda e, portanto, ela conflita, por um lado, porque desperdiça muito natureza para produzir um único objeto, que é a commodity mineral, e ela conflita, por outro lado, porque ela estrutura uma forma capitalista de sequestro da terra e, portanto, de organização de uma única forma econômica. Dessa forma, esse digamos assim, o desenho, né? Poderíamos alencar outras tantas questões,
o desenho do que significa, então, o nosso problema mineral brasileiro. Ele é antidemocrático, porque não permite participação decisiva no ambiente das leis, né? Ele é um produtor de desperdício de natureza e, por outro lado, ele restringe as outras formas de economia social. Era isso, Maureen. Muito obrigado. Muito bom. E é isso, né? Esse desperdício de natureza que a gente vê agora também, para além do carvão, de tudo que tem a mineração com o carvão vegetal. A gente tem aqui, gente, 3 perguntas, 2 comentários e um anúncio que o Salvador colocou aqui sobre o debate sobre extrativismo na América Latina, que vai acontecer agora em junho. Ele mandou ali o link, então, para quem quiser continuar nesse debate, tá bom? A Itete Gavião falou o seguinte: a hidrelétrica de Tucuruí foi construída em cima de uma aldeia Gavião, onde os indígenas foram expulsos de lá à força, e a hidrelétrica foi também construída em cima de um cemitério tradicional e cultural, reforçando isso que o Charles trouxe. E aí também o Denis Chibut tinha feito um comentário, né, logo no início da fala do Charles, sobre a questão da grilagem, que ele fala o seguinte: principalmente a grilagem nas localidades, comunidades ribeirinhas e na terra indígena Cachoeira Seca do Iriri, uma localidade chamada de Bem Bom, às margens do rio Iriri, onde tem uma pousada legal e área de grilagens ativas. E aí eu vou passar uma pergunta para a Alessandra, da Sofia Zagallo. Ela fala o seguinte: o PL da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, então não vale para empreendimentos minerais de grande porte e alto risco, mas vale para as atividades minerárias de pequeno e médio porte? Isso não traria riscos para desastres envolvendo as barragens? E a Daniela Soares fala assim: qual a probabilidade desse PL não ser aprovado? Ele é absurdo e é permitir impactos claramente. Não, a interpretação é essa mesmo, assim, a gente lendo, estudando a lei e em função desse parágrafo 3º no artigo 1º, que foi incluído na última hora, depois de também muita pressão e depois que, né, um tema central que foi trazido no debate público foi o tema dos rompimentos da barragem de Brumadinho e Mariana. Então, eles colocaram lá, existia uma emenda original, que eu não me lembro o nome do deputado, mas que era para tirar toda a mineração do PL do licenciamento. E aí o relator, ele escreveu esse parágrafo 3º, que diz exatamente isso. Então, empreendimentos minerais de grande porte e alto risco vão se depender de uma lei específica, ainda obviamente a ser criada. E o ponto o que ainda permanece um problema muito grave no tema da mineração e a conexão com o licenciamento, porque, para além de alguns casos onde pode haver dispensa completa de licença, como, por exemplo, para obras emergenciais que envolvem risco de dano ambiental, como eu falei, o caso, né, de um muro para conter uma barragem que foi mal feita e não foi bem licenciada e que não foi bem monitorada, não vai precisar de nada. Então, isso é grave. E tem todo aquele grupo de atividades de mineral de médio porte, de médio e pequeno porte, de médio e pequeno risco, desculpa, que é a grande maioria dos empreendimentos minerários, porque, na verdade, grandes empreendimentos minerários de grande porte representam aí menos de 10% de todos os empreendimentos minerários, porque a mineração são inúmeras substâncias, né? Vai da areia, do calcário, até a grande mineração de bauxita, até a mineração ilegal de ouro. Então, assim, é uma atividade muito ampla, complexa, e sim, com esse licenciamento a gente corre o risco de ter aí um país todo desburacado, né? Então, você pega, por exemplo, tem uma pressão aí de construção civil, aumentou o preço da areia, aí você vai ter lá uma mineração feita de qualquer jeito para extrair areia, para extrair calcário, sem licença, aí sim, ou com uma licença de adesão e compromisso, que é aquela que o empreendimento vai lá e declara lá né, de boa fé que vai fazer aquilo ali, não vai causar dano, e isso vai correr solto, obviamente, pelo país afora. Isso vai depender muito também da dinâmica econômica, né? Então, assim, é muito grave, como disse o Charles, no caso de empreendimentos que têm um potencial mesmo de médio, né? Assim, o risco de ter minas aí abertas por aventureiros sem licenciamento, sem viabilidade, inclusive a médio prazo, porque é mais fácil, né? Parece um ganho fácil e rápido e sem custo ambiental e social, realmente um risco grave. E do ponto de vista da questão, né, da política e da tramitação,
lembrando, né, ele está no Senado, mas ainda não tem relator definido, e não tem relator definido exatamente porque houve uma pressão social muito grande, porque as pessoas entenderam que é um projeto extremamente danoso, perigoso, que serve a determinados grupos de interesse que, né, em nome de uma suposta liberdade econômica, querem desproteger o meio ambiente, querem não garantir direitos de populações, das comunidades, das populações povos tradicionais. Então, assim, por todo esse processo de mobilização social, teve tuitaço, teve, né, muita manifestação de várias entidades, conseguiu-se que o projeto não seguisse na tramitação por enquanto, mas assim, é sempre um risco, né? E aí, junto com os PLs da grilagem, que tem um na Câmara e no Senado, junto com o PL 490, que ele destrói os direitos indígenas, junto com aquele outro PL lá, que é 191, que a gente chama de X-Tudo em terra indígena, que é mineração, é garimpo, é hidrelétrica, é tudo. Então, na verdade, é importante que a gente se mobilize nesse conjunto, contra esse conjunto de retrocessos e junto, colocando aí o licenciamento como a mãe aí, como tem sido dito, de todas essas boiadas. Perfeito, Ale. Charles, o Levi Manuel pergunta o seguinte: como o capital internacional tem atuado corroborando nesse processo para a expansão da mineração dentro do Brasil? Vocês percebem um número maior de empresas nacionais ou internacionais se movimentando esse capital dentro do nosso território? E aí a Mariana, companheira nossa aí do Grupo Carta de Belém, ela agradece a Alessandro e Charles pelas excelentes exposições e fala assim: vemos que a luta contra esses megaprojetos se dá por diferentes vias. Vocês acham que a incidência junto aos parlamentares em nível estadual e federal é uma via que tem força? Pois vemos que essas empresas demais interessadas nesses projetos financiam muitas campanhas eleitorais. E aí eu vou pedir que, se ainda alguém tiver alguma pergunta, que escreva agora lá no chat, porque a gente está finalizando aí nosso aulão. Obrigada. Charles. Bom, eu vou começar pelo final. A nossa democracia de baixa intensidade nunca tinha tido, digamos assim, com um maior volume de recursos, financiamento da mineração, mas nós, desde 2012, sobretudo ali com a construção do Comitê Nacional da Luta dos Territórios frente à mineração, nós fomos identificando como a mineração diversificou, né, inclusive no próprio relator do Código Mineral, o volume de recurso investido nas candidaturas de muitos deputados estaduais e federais desses estados minerados. Ou seja, isso, como qualquer outra dimensão da economia ou da luta política, é o controle, e tal como o Código saiu a sua cara e feição. Um exemplo concreto, né, nesse tema, em 2017, quando se votou o Código da Mineração em 3 medidas provisórias, mas só 2 foram votadas, a terceira, que pressupunha a maior participação social sobre ou a entrada do povo no debate da mineração, ela não foi votada, mas uma que aumentava o CEFEM, que é a compensação financeira sobre extração mineral, a ideia era que fosse maior, saísse de 2,5 para 5, 6. A própria Vale, né, no seu lobby, disse que aceitava que pudesse sair de 2,5 para 3,5 bruto, líquido para bruto, desde que não se mexesse na Lei Candir, por exemplo. Por quê? Porque a Austrália gastava 12 dias para deixar o minério de ferro na China, enquanto que a Vale levava 45 dias, só para a gente entender a dimensão desse lobby e do papel desses parlamentares na construção do Código Minerário e depois, consequentemente, a sua votação em medida provisória. Esse é um elemento assim, que é importante a gente perceber. Há um controle de maneira crescente, né, da mineração sobre a democracia brasileira expressa nos mandatos, né, nos mandatos estaduais e nos mandatos federais. Agora, de 2018, com o rompimento de Mariana e Brumadinho e as derramas de Barcarena, Oriximiná,
viu-se a abertura de uma nova frente, né, que a gente chama de um pouco como atuar dentro dessa cultura despótica da cultura jurídica da mineração, essa institucionalidade da mineração, que são o projeto de Minas Gerais, Lama Nunca Mais, né, foi votado pela Assembleia Legislativa. A gente viu o surgimento da CPI em Minas Gerais e no Congresso Nacional, a Comissão Externa de Barragem no Pará, e agora, né, nós estamos com 2 CPIs no Pará, uma no município de Paropebas, que é a CPI em relação à Vale, e uma CPI em 40 anos em que a Vale atua no Pará. Inclusive, a Alessandra é uma das convidadas a falar nessa CPI da Vale no Pará. Ou seja, essa é uma forma, é uma possibilidade da gente ir encurtando essa cultura, né, política institucional da mineração, com a existência desses espaços de debate, né, e de comunicação direta com a sociedade. E, por fim, respondendo de maneira geral, mas nós estamos envolvidos numa trama e nós não podemos se perceber menor dentro disso, mas também tentar entender quais são as nossas tarefas, né? Porque o modelo de mineração está incontrolável e ele atua como bloco, como eu já comentei aqui. Ele atua como um bloco destituindo de territórios, né, noções econômicas, sociedade de modo geral, e é preciso um pouco a gente firmar combate. De maneira geral, para concluir, há uma crescente mobilização na sociedade da luta pelo território livre de mineração. Isso ainda é muito pouco, mas é um lugar que nós posicionamos, né, uma crítica e uma certa mobilização popular, a luta por territórios livres de mineração. É o acúmulo que nós chegamos nesses 10 anos de estar juntos, refletindo isso. Também a luta contra a injustiça hídrica, fiscal e tributária. Ou seja, qual é o calcanhar de Aquiles do modelo mineral? É este, né? E nós precisamos convencer a sociedade de que há uma possibilidade, por um lado, nas regiões onde nós não podemos vencer o modelo de mineração, é preciso evitar que essa elite predatória, essa elite institucional que a própria empresa de mineração criou para cuidar dos seus negócios políticos e ideológicos, seja vencida pela vontade popular. É preciso democratizar o uso do CEFEM, é preciso democratizar a renda da mineração. É pouca, mas democratizada poderia fazer muito mais, né? Assim também como a luta contra a injustiça hídrica e a própria injustiça fiscal. O mesmo volume de recurso que recebe esses empreendimentos de larga escala não recebe as outras formas econômicas de relação com a natureza que existem e que, se potencializadas, não desperdiçariam tanta natureza, tal como nós estamos comentando aqui. E, por fim, essas lutas jurídicas e institucionais, né, que é o bom combate que nós precisamos travar em todos os lugares, dentro de um Estado que tem, por definição, a lógica de produção de commodities para exportação. A existência dessas CPIs vão se produzir nos documentos que, quando virarem cultura na luta popular e nesta sociedade, podem, de fato, dar um outro curso para o modelo de mineração. Então, gente, tem mais uma perguntinha para terminar, e aí eu vou passar para a Alessandra e para o Charles, para vocês também fazerem as considerações finais. Então, já faço a pergunta e vocês façam as considerações, por favor. Foi excelente o nosso aulão de hoje. Dia 17 de junho, a gente vai ter um outro aulão. Vai ser esse nem vai ser, porque geralmente os aulões são de 15 em 15, então a gente vai ter esse para acertar o nosso horário também. Então vai ser em 2 semanas seguidas, que vai ser sobre o Adote um Parque, super importante, uma parceria aí da Mídia Ninja, da Universidade Ninja, com o Grupo Carta de Belém. Então, na próxima quinta-feira, dia 17, às 20 horas. Então, aguardamos vocês todos aqui, já estão sabendo, viu? Ana Alfinito, ela faz essa pergunta. Queria perguntar sobre como os regimes territoriais protegidos, terras indígenas, unidades de conservação, assentamentos rurais, podem ou não frear a mineração. Existem regimes específicos de licenciamento que incidem sobre esses territórios? Esses regimes estão ameaçados?
Eu diria que, bom, assim, essa é uma das questões, né, que esse PL também é muito grave, exatamente porque ele não respeita direitos socioterritoriais. Então, assim, na medida em que o projeto de lei diz que só vão ser, a FUNAI só vai interferir no licenciamento, e os povos indígenas só vão ser considerados em áreas demarcadas, em terras demarcadas, e ainda assim que estiver dentro da área, né, de influência direta do empreendimento, ou seja, aquela coisa, né, de esvaziou a área. Então, assim, tem uma série de povos indígenas e comunidades que não vão ser sequer ouvidas, não vão ser sequer consideradas pela FUNAI, pelo IBAMA, pelo órgão ambiental estadual. A mesma coisa, e mais grave também até, a mesma coisa acontece com os territórios quilombolas, porque a maior parte deles ainda não está titulado. Então, comunidades quilombolas que não têm seu título sequer vão ser consideradas, como também se não existissem, e só vão consideradas ainda assim se tiver na área de influência direta. Então, assim, vai esvaziando o projeto de licenciamento como ele está, ele desconsidera esses direitos socioterritoriais, ele vai esvaziando o pouco espaço de interação e de respeito a esses direitos. Então, assim, como eu disse, é bastante grave. É claro que esses projetos, por exemplo, têm inconstitucionalidades, porque no caso, por exemplo, das terras indígenas, tem direito constitucional à terra e usufruto da sua terra. Então, assim, tem uma coisa que eu não falei, mas tem sido bastante dita, é que esses projetos, todos eles, né, o projeto de licenciamento, mesmo de grilagem, e também esses outros que são específicos sobre que avançam sobre os direitos dos povos indígenas, eles são absolutamente inconstitucionais, eles vão gerar muita insegurança jurídica, exatamente porque eles vão afetar e vão atacar direitos constitucionais ou direitos legais que já estão consolidados na legislação brasileira. Então, de fato, do ponto de vista da interação com esses direitos, o projeto, como já foi dito aí em vários lugares também, ele é absolutamente perverso. Na verdade, vou falar minhas palavras finais, porque os tempos são difíceis, já sempre foram difíceis, né? Mas nessa conjuntura, os precedentes são muito mais. Eu penso que há um exercício a ser feito, né, cotidiano na sociedade, que é esse de levantando essas questões. No caso da mineração, nós temos um conjunto de questões que acobertam, né, as tragédias minerais. Elas sempre são trocadas pelo desenvolvimento e progresso, né? Ou que os fins justificam os meios, ou que num sistema de perdas e ganhos é melhor ter ganhos perdendo do que... enfim, é um pouco esse o ambiente que nós estamos vivendo. No fundamental, a luta por um outro modelo de mineração, ou as lutas que se abrirão na sociedade, deverão incorporar essa reflexão sobre o modelo de mineração, porque ele já provoca a erosão. Não só é um modelo que conflita, né, provoca conflitos, mas é um modelo que inviabiliza os destinos da própria sociedade, né? E, diante disso, Maureen, eu queria muitíssimo agradecer, né, e também a parceria aqui com a Alexandra. Estamos aí para o combate. Estamos na luta e agradeço muito esse horário, né? Vocês têm, depois de um dia de milhões de reuniões Zoom, muitas atividades, estão aqui com a gente, firme e forte, aí doando conhecimento, o tempo de vocês. Então, muita generosidade também, então agradeço muito. A gente colocou aqui o Instagram, tanto do Inesc quanto do BAN, então sigam o Inesc UMAN nas redes sociais, é importante seguir aí toda a luta. Tem muita coisa publicada também, né, em torno desse tema. Então, quem tiver mais interesse de se informar mais, a Alessandra falou, por exemplo, desse relatório sobre a boiada, que saiu agora, acho que foi semana passada, né, Ale? Está super bom também, então é bem importante que vocês possam seguir. E agora também, quem não conhecia ainda o MAN, agora também está conhecendo. Muito obrigada a todo mundo. Então é isso, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até semana que vem, até quinta-feira.